Meu neto, minha neta, chegue mais perto. Sente aqui comigo um instante. Você vê essa poeira fina que o vento levanta lá no caminho? Para muitos, é só sujeira. Para mim, ela tem cheiro de memória, cheiro de um tempo que moldou cada fibra do meu ser. A vida, meu bem, é como tecer um tapete. A gente só entende o desenho completo quando olha para trás, vendo como cada fio, até o mais sofrido, foi necessário para criar a peça final. Antes de eu te contar a minha jornada, quero te pedir uma coisa. Se essas palavras tocarem seu coração, se inscreve aqui no nosso cantinho, deixa um like para que essa prosa chegue mais longe e, o mais importante, escreve nos comentários uma lembrança bonita do seu avô ou da sua avó. Uma palavra, um cheiro, um gesto. É assim, partilhando, que a gente impede que o tempo apague quem nos fez ser quem somos. É um jeito de manter a fogueira da memória sempre acesa para aquecer as novas gerações. Agora, venha comigo e escute minha história. Eu nasci com os pés no chão rachado do sertão. Não é uma figura de linguagem, não, meu filho. O chão era rachado de verdade. Uma teia de aranha seca e sedenta que se espalhava até onde a vista alcançava. Minha primeira lembrança não é de um brinquedo ou de um doce, mas do calor que subia da terra e queimava a sola dos meus pés descalços. Imagine-se ao meu lado agora. Sinta esse calor. Era um calor que não só castigava o corpo, mas parecia cozinhar a esperança por dentro. Nossa casa era de pau a pique, com as paredes de barro que minha mãe e minhas tias retocavam todo ano, antes que as chuvas, que nem sempre vinham, pudessem derretê-las. O cheiro dali era uma mistura de terra úmida, fumaça do fogão a lenha e o aroma fraco do café coado no pano. Um luxo que a gente se permitia pela manhã para ter coragem de encarar o sol. Meu pai era um homem de poucas palavras e muitas rugas. As palavras, ele dizia, o vento leva. O trabalho, não. O trabalho fica marcado na terra e nas mãos. E as mãos dele eram a prova disso. Grossas, curtidas pelo sol e pelo cabo da enxada, pareciam feitas da mesma matéria do chão que ele tanto teimava em cultivar. Minha mãe, minha mãe, ela era a água que a nossa terra precisava. Tinha um jeito manso, um sorriso que brotava mesmo quando os olhos estavam cansados e uma fé que parecia um mandacaru, a única planta que resistia de pé, teimosa, debaixo daquele sol impiedoso. Ela me ensinou a ver beleza na secura. Olha, filha, ela dizia, apontando para uma florzinha roxa e miúda que nascia entre as pedras. Deus não esquece de ninguém. Onde tem vida, tem esperança. Mas a esperança, meu bem, às vezes precisa de mais do que fé. Ela precisa de chuva, e a chuva parou de vir. Lembro-me dos meses se arrastando, um mais seco que o outro. O verde foi se tornando amarelo, depois cinza, depois pó. O riacho onde eu brincava virou uma cicatriz de areia e pedra. O gado, nosso único tesouro, foi emagrecendo até que os ossos pareciam querer rasgar o couro. As noites ficaram mais silenciosas. O canto dos grilos sumiu. O coachar das rãs virou uma lembrança distante. O único som era o do vento, um assobio triste que parecia chorar pela terra moribunda. Eu via a angústia nos olhos dos meus pais. As conversas, antes raras, agora eram sussurros preocupados, depois que achavam que eu estava dormindo na minha esteira de palha. Falavam de dívidas, de compadres que já tinham ido embora, de um futuro que parecia tão seco e estéril quanto o nosso quintal. A decisão veio numa noite sem estrelas, abafada pelo calor. Eu tinha uns 14 anos, talvez 15. Naquele tempo, a gente não contava os anos, contava as secas, e aquela já era a segunda grande seca da minha curta vida. Meu pai chegou da roça, sentou-se no batente da porta e ficou ali, em silêncio, por horas, olhando para o nada. Minha mãe se aproximou com uma caneca de água do pote, a última água boa que tínhamos, e ele negou com a cabeça. Foi a primeira vez que vi meu pai, aquele homem que parecia uma rocha, desmoronar. Ele não chorou com lágrimas, mas o corpo inteiro dele tremia. Não dá mais, mulher, ele sussurrou. A terra venceu. Naquela noite, meu destino foi traçado.
Uma prima distante da minha mãe morava na cidade grande, um lugar que para mim era como se fosse outro mundo. Um lugar onde, diziam, a água saía de canos na parede e o pão era comprado pronto. Mandaram uma carta, um pedido de ajuda. A resposta veio semanas depois, trazida por um tropeiro. Havia um lugar para mim. Uma colocação, eles chamavam. Eu iria trabalhar na casa de uma família rica, numa fazenda com um nome que soava como promessa. Fazenda Boa Esperança. Iria como criada. Em troca de teto, comida e um salário mínimo que eu mandaria quase todo para casa, para que meus pais e meus irmãos mais novos pudessem sobreviver até a chuva voltar. Respire fundo, porque essa parte da minha vida não foi fácil. Deixar minha família foi como arrancar um pedaço da minha alma. Minha mãe fez uma trouxa pequena com as 2 únicas peças de roupa boa que eu tinha, um pedaço de rapadura e uma pequena figa de madeira para me proteger do mal-olhado. No dia da partida, ela me abraçou com uma força que guardo em mim até hoje. Seja forte, minha filha, ela disse, com a voz embargada. Seja honesta e trabalhadora. E nunca, nunca se esqueça de quem você é e de onde você veio. Essa terra seca pode não te dar frutos, mas te deu raiz. Meu pai não conseguiu dizer nada. Apenas colocou a mão grande e áspera na minha cabeça, um gesto que valeu por 1000 palavras. Embarquei na carroceria de um caminhão que levava alguns homens para trabalhar no sul. A última imagem que tenho da minha casa foi a silhueta dos meus pais, parados no meio da poeira, ficando cada vez menores até desaparecerem na curva da estrada. Naquele momento, a menina de pés descalços morreu e uma mulher, forjada na seca e na saudade, começou a nascer. A viagem naquele caminhão foi um borrão de poeira, solavancos e um nó na garganta que não desatava. Cada quilômetro me afastava do único mundo que eu conhecia, do cheiro da minha mãe, do silêncio do meu pai. Quando finalmente o motorista gritou que havíamos chegado ao portão da Fazenda Boa Esperança, meu coração deu um salto, uma mistura de medo e, preciso admitir, um pingo de admiração. O nome não mentia. Depois de tanta secura, ver aquela paisagem foi como chegar a um oásis. A grama era de um verde que feria os olhos, as árvores eram frondosas e carregadas de frutas, e o ar. O ar tinha o cheiro de terra molhada e flores, um perfume que minha alma sedenta bebeu como se fosse água. A casa grande, o casarão como chamavam, era branca, enorme, com janelas que pareciam olhos gigantes e uma varanda que a rodeava como um abraço. Parecia um palácio saído das histórias que a avó de uma vizinha às vezes contava. Mas, meu bem, nem todo palácio é um lar. Fui recebida não pelos patrões, mas por uma senhora mais velha, a cozinheira-chefe chamada Zefa. Ela tinha um olhar cansado e gestos rápidos. Não me ofereceu um sorriso. Apenas me mediu de cima a baixo, dos meus pés empoeirados ao meu cabelo desgrenhado pela viagem. Então você é a retirada que veio do norte, ela disse, a palavra retirada soando menos como uma constatação e mais como uma marca. Fui levada pelos fundos, claro, por um caminho de pedras que contornava a beleza do jardim principal. Meu quarto era um cubículo nos fundos da casa, ao lado do galinheiro. Tinha uma cama de ferro com um colchão de palha fino, uma janelinha alta e gradeada e um cheiro de mofo e solidão. Foi ali que desatei a chorar pela primeira vez. Um choro silencioso, engolido, para que ninguém ouvisse a minha fraqueza. Minha rotina começou antes do primeiro galo cantar. Coloque-se no meu lugar, naquela época, sem nada além da esperança. Eu acordava no escuro, lavava o rosto na bacia de água fria e ia para a cozinha, onde o fogo já precisava estar aceso para o café dos patrões. Minhas mãos, que antes só conheciam a terra e a enxada, agora precisavam aprender a delicadeza de polir a prata, a força para esfregar os imensos tapetes no quintal e a paciência para passar a ferro as roupas de linho de Dona Eunice, a patroa. O serviço era infinito. Parecia que, assim que eu terminava de limpar um cômodo, a poeira, invisível para mim, mas evidente para os olhos de Falcão da patroa, já se assentava novamente. Dona Eunice não era uma mulher má de gritar ou bater.
A crueldade dela era mais fina, mais cortante, como um caco de vidro no pé. Ela nunca me chamava pelo meu nome. Eu era menina, ou de casa, ou simplesmente apontava com o queixo na minha direção quando queria algo. Ela inspecionava meu trabalho com um lenço branco nas mãos, passando-o sobre os móveis que eu acabara de lustrar. Se um fiapo de poeira sujasse o tecido, ela erguia o lenço na altura dos meus olhos e suspirava. Um suspiro de decepção e enfado que pesava mais do que qualquer xingamento. Eu me sentia pequena, incompetente, invisível. Era como se eu não fosse uma pessoa, mas um par de braços, uma ferramenta que se movia pela casa. O patrão, o coronel Antunes, era uma sombra. Um homem grande, de voz grossa, que passava por mim como se eu fosse parte da mobília. Suas ordens eram dadas à sua esposa, que então as repassava para mim. Eu não existia para ele. O gosto amargo do servir, meu neto, não está apenas no cansaço do corpo, mas na humilhação que esmaga a alma. Lembro-me de um dia em especial. A família ia receber uma visita importante e a casa estava em polvorosa. Trabalhei por quase 20 horas seguidas, preparando a comida com Zefa, arrumando a sala de jantar com uma prataria que valia mais do que toda a minha vida. Quando os convidados chegaram, fui orientada a ficar na cozinha e só sair se chamada. O cheiro da carne assada, dos doces finos, invadia meu pequeno mundo de panelas e fumaça. Minha barriga roncava, pois eu só tinha comido um pão seco pela manhã. No fim da noite, exausta, vi Dona Eunice entrar na cozinha. Ela olhou para a travessa, onde sobrara um pedaço do bolo confeitado. "Está com fome, menina?" ela perguntou. Foi a primeira vez que ela se dirigiu a mim com algo que parecia... preocupação? Eu assenti com a cabeça, os olhos brilhando. Ela pegou a travessa, raspou as migalhas e os restos de glacê que estavam grudados no fundo num pratinho de alumínio e me estendeu. "Tome, para não dizer que não pensamos em você." E virou as costas. Imagine a cena. Eu, parada no meio da cozinha, segurando aquele prato com as sobras do luxo, as lágrimas escorrendo e se misturando com o doce das migalhas. Naquele momento, eu não senti fome, senti vergonha. Uma vergonha profunda que me gelou por dentro. Era o resto, o que ninguém mais queria. E era isso que eu era para eles. O resto. Comi, sim. Comi cada migalha, engolindo o choro e a humilhação. E enquanto comia, fiz uma promessa a mim mesma. Uma promessa silenciosa, que só o meu coração ferido ouviu. Aquela não seria a minha história. Aquela não seria eu. Eu não era um resto. Eu era a filha do meu pai, um homem de dignidade. Eu era a filha da minha mãe, uma mulher de fé. Eu vinha de uma terra de gente forte, que se dobrava com a seca, mas não se quebrava. Ali, no ponto mais baixo da minha vida, com o gosto doce e amargo do bolo na boca, algo dentro de mim começou a mudar. A semente que minha mãe plantou, a da raiz, começou a se fortalecer na escuridão. Eu ainda não sabia como, mas eu sabia que um dia eu teria a minha própria mesa, o meu próprio pão, e ninguém, nunca mais, me faria sentir como se eu merecesse apenas as migalhas. Depois daquela noite do bolo, meu bem, um tipo diferente de cansaço se apossou de mim. Não era só o corpo que doía, era a alma que se sentia pisoteada. Eu me movia pela casa grande como uma autômata, fazendo minhas tarefas no piloto automático, com o cuidado de sempre para não atrair a atenção de Dona Eunice. Mas por dentro, eu estava oca. A saudade de casa, a humilhação constante, tudo isso tinha criado um deserto dentro de mim, tão seco quanto a terra que eu havia deixado para trás. Eu precisava de um refúgio, um lugar onde eu pudesse respirar sem sentir o peso do julgamento. Um canto onde meu nome, mesmo que dito apenas por mim mesma em pensamento, ainda tivesse algum valor. E eu encontrei esse lugar. Venha comigo para o fundo da fazenda, para longe dos olhos da patroa, para o lugar mais improvável, a estrebaria. Eu não tinha permissão para ir lá. Meu trabalho era confinado à casa e ao quintal dos fundos. Mas às vezes, no final da tarde,
quando o sol começava a perder a força e a fazenda mergulhava numa luz dourada e sonolenta, eu inventava uma desculpa para ir até a horta que ficava no caminho, e de lá me esgueirava até os estábulos. O cheiro ali era uma mistura forte de feno, couro e do calor dos animais. Um cheiro de vida, tão diferente do aroma de cera e desinfetante da casa grande. Era ali que o coronel Antunes guardava seu orgulho, seus cavalos de raça, e entre eles havia um alazão imponente, de crina longa e olhos que pareciam guardar uma sabedoria antiga. Os peões o chamavam de Trovão, por causa da força com que batia os cascos quando ficava impaciente. Ele era o xodó do patrão, mas o coronel só o via como um troféu. Montava nele aos domingos com suas botas brilhantes e seu chicote na mão. Durante a semana, Trovão ficava ali, confinado em sua baia, um animal nascido para correr livre pelas planícies, preso entre 4 paredes de madeira. Eu o observava de longe, com medo de me aproximar. Via sua força contida, a impaciência em seus músculos, o fogo em seu olhar. Ele e eu, meu neto, éramos parecidos. Ambos prisioneiros de uma vida que não escolhemos, ambos servindo a um dono, ambos com uma força selvagem trancada por dentro. Um dia, a coragem ou o desespero me venceu. Eu tinha guardado no bolso do avental uma maçã pequena e levemente machucada, que seria jogada no lixo da cozinha. Com o coração batendo mais forte que os cascos de Trovão, me aproximei da baia dele. Ele recuou, desconfiado, as orelhas em pé. Não falei nada. Apenas estendi a mão, com a maçã na palma aberta, e esperei. Tente sentir o que eu senti quando aquele animal olhou dentro da minha alma. Seus olhos, grandes e escuros, não me viram como a retirada ou a menina da cozinha. Eles me viram como eu, uma presença. Ele pareceu hesitar por uma eternidade, seu hálito quente soprando na minha pele. Então, devagar, ele esticou o pescoço e, com seus lábios macios e aveludados, pegou a fruta da minha mão. Aquele toque, meu bem, foi como um relâmpago. Naquele gesto simples, uma troca de confiança entre 2 seres cativos, algo se quebrou dentro de mim. A casca grossa de tristeza e resignação que eu havia construído ao meu redor começou a rachar. Eu passei a mão em seu focinho, sentindo a textura aveludada, e ele não recuou. Pelo contrário, encostou a cabeça grande na grade de madeira, como se aceitasse o meu carinho. Ali, naquele momento, eu não era a criada humilhada. Eu era a confidente de Trovão. E ele era o meu. Aquilo se tornou o meu segredo, o meu ritual sagrado. Todos os dias eu guardava algo para ele. Um pedaço de cana que um dos trabalhadores me dava, uma cenoura que eu conseguia pegar na cozinha, às vezes apenas um punhado de capim fresco. E em troca, ele me dava 5 minutos de paz. 5 minutos em que eu podia sussurrar minhas saudades, meus medos, minhas frustrações. Ele ouvia tudo em silêncio, com aqueles olhos profundos, e sua presença firme e quieta era o único consolo que eu tinha. Ao cuidar dele, mesmo que em segredo, eu sentia uma fagulha de poder, de propósito. Eu estava fazendo algo que importava, criando um laço que era só meu. E foi olhando para ele, para aquele animal magnífico que era a propriedade de outro homem, que a ideia, a verdadeira fagulha de esperança, nasceu. Trovão era um bem, um patrimônio. Ele valia dinheiro, mas mais do que isso, ele era um símbolo de força e independência. E eu pensei, e se eu tivesse algo meu? Algo que ninguém pudesse tirar de mim? Algo que eu pudesse cuidar e ver crescer, que dependesse do meu suor, do meu carinho? Não precisava ser um cavalo, claro. Poderia ser uma cabra, ou uma galinha, ou quem sabe, um pedacinho de terra, um chão para chamar de meu, onde eu pudesse plantar minhas próprias raízes, como minha mãe havia dito. A ideia era tão absurda, tão distante da minha realidade, que eu quase ri. Eu, uma criada analfabeta, dona de um pedaço de terra? Mas a semente estava plantada. Regada pela minha amizade secreta com Trovão, ela começou a germinar no escuro do meu coração.
Aquele cavalo não me deu a liberdade, mas me devolveu o sonho dela. Ele acendeu a chama da minha dignidade. E a partir daquele dia, o trabalho continuou o mesmo, a humilhação também. Mas eu mudei. Eu não era mais uma folha seca ao vento. Eu era uma semente e estava determinada a encontrar um jeito de brotar. A esperança, meu bem, é como uma brasa. Sozinha no vento, ela se apaga. Mas se a gente sopra com cuidado, protege com as mãos em concha e alimenta com gravetos, ela vira uma fogueira. A fagulha que os olhos de trovão acenderam em mim precisava de alimento. E o único alimento que eu conhecia era o sacrifício. O sonho de ter um pedaço de chão para chamar de meu era bonito, mas sonhos não brotam da terra sozinhos. Eles precisam ser plantados com suor e regados com disciplina. E foi assim que começou o meu plano secreto, um plano guardado a 7 chaves no lugar mais humilde que se pode imaginar, uma caixinha de fósforos. Meu salário era uma miséria, uma quantia que mal dava para comprar o sabão que eu usava para lavar as roupas da família do coronel. A maior parte, como eu havia prometido à minha mãe, eu enviava para casa. A cada 2 meses, um dos trabalhadores da fazenda que ia para a cidade vizinha levava o envelope com o meu dinheirinho suado. O que sobrava para mim eram moedas, uns trocados que as outras moças usavam para comprar um corte de fita para o cabelo, ou um pedaço de goiabada do vendedor que passava uma vez por mês. E foi desses trocados que a minha fortuna começou. Cada moeda que eu conseguia guardar era uma vitória contra a desesperança. Imagine o sacrifício que era. Era dizer, não, obrigada, quando Zefa, a cozinheira, me oferecia um bolinho a mais, porque eu sabia que podia guardar a minha fome para mais tarde, e talvez ela, num gesto de gratidão, me desse 1 ou 2 moedas no fim do mês. Era remendar meu próprio avental de novo e de novo, até o tecido ficar tão fino que quase rasgava com o olhar, para não ter que gastar com linha nova. Era usar a mesma sandália de couro gasta até que a sola se desprendesse, e então eu andava descalça pelos fundos da fazenda para economizá-la. Coloque-se na minha pele, sentindo cada pequena negação não como uma perda, mas como um tijolo que eu estava colocando na fundação da minha vida futura. O mundo via uma criada magra e maltrapilha. Mas por dentro eu me sentia uma rainha guardando seu tesouro, e o tesouro era guardado na tal caixinha de fósforos, uma daquelas amarelas, da marca Olho. Eu a encontrei vazia perto do fogão a lenha. Para todos, era lixo. Para mim, virou um cofre. Toda noite, no meu quartinho escuro e úmido, eu cumpria o meu ritual. Trancava a porta frágil com a pequena trava de madeira, e à luz de uma fresta do luar que entrava pela janelinha, eu abria a minha caixa. O som das moedas chacoalhando lá dentro era a música mais bonita do mundo. Eu as despejava na minha mão, contava e recontava, cada níquel, cada tostão. Quando depois de muitos meses consegui juntar o suficiente para trocar por uma nota de papel, meu coração quase explodiu de alegria. Dobrei aquela nota com um cuidado infinito, até ela caber na caixinha, junto com as moedas. A caixa ficava escondida num buraco atrás de uma pedra solta na parede do meu quarto, coberta por um pouco de palha para disfarçar. Era o meu segredo mais profundo. Eu vivia com o medo constante de ser descoberta. Se Dona Eunice encontrasse aquele dinheiro, diria que eu roubei. Sem perguntas, sem chance de defesa. Seria expulsa, desonrada, e meu sonho morreria ali mesmo. Mas o meu plano não era feito só de dinheiro. Enquanto minhas mãos esfregavam, poliam e varriam, meus ouvidos e meus olhos trabalhavam em segredo. Eu me tornei uma espiã dentro da casa que me humilhava. Quando servia o café na varanda, ouvia as conversas do coronel com outros fazendeiros. Eles falavam sobre o preço da terra, sobre a qualidade do pasto em cada região, sobre as dificuldades de um riacho que secava no verão ou de uma terra que não era boa para o milho. Eu guardava cada informação como se fosse uma joia. Aprendi sobre épocas de plantio e de colheita, sobre a importância da rotação de culturas, sobre como identificar um gado saudável. Eu não entendia metade das palavras difíceis que eles usavam, mas o sentido geral eu pegava. Lá fora,
Com os peões e trabalhadores, eu também aprendia. Elogiava o trabalho deles, perguntava, com a humildade de quem não sabe nada, por que se plantava a semente daquele jeito, por que a cerca era feita com aquele tipo de madeira. Eles, vendo a minha curiosidade genuína, me ensinavam. Zefa, na cozinha, me ensinou a fazer queijo e doces de compota que duravam meses, habilidades que poderiam um dia me render algum dinheiro. Minha servidão se transformou na minha escola. Cada ordem que eu cumpria, cada tarefa exaustiva, se tornou uma aula. Enquanto eu era invisível para eles, eu os via com uma clareza absoluta. Via os erros que cometiam por arrogância, o dinheiro que desperdiçavam por vaidade, a forma como tratavam a terra não com amor, mas com ganância. E eu prometia a mim mesma: quando eu tivesse o meu chão, seria diferente. Eu não seria uma dona, eu seria uma cuidadora. A cada moeda que eu colocava na caixinha, eu não estava apenas juntando dinheiro. Eu estava juntando conhecimento, força e, acima de tudo, a certeza inabalável de que meu futuro não seria escrito pela mão de mais ninguém, a não ser pela minha. Os anos, meu bem, quando a gente vive um dia de cada vez, parecem uma estrada sem fim. Mas quando a gente olha para trás, eles são só um rastro de poeira. E assim se passaram 6 anos. 6 anos juntando moeda por moeda, sonho por sonho, dentro da minha caixinha de fósforos. A menina que chegou assustada na fazenda Boa Esperança tinha dado lugar a uma mulher. Uma mulher quieta, observadora, com as mãos calejadas pelo trabalho e a alma endurecida pela disciplina. Meu corpo ainda servia aos patrões, mas meu espírito já não lhes pertencia. Ele vivia num futuro que só eu conseguia enxergar. E foi numa tarde quente, enquanto eu coava o café do coronel, que o futuro bateu na minha porta. Ele falava com um compadre na varanda, reclamando da vida, como era costume dos ricos. Mencionou um pedaço de terra nos fundos de suas propriedades, uma nesga que fazia divisa com a fazenda vizinha. Aquilo não serve para nada, ele disse, com a voz cheia de desdém. É um morro de pedra, terra cansada, e o riacho que passa lá perto seca no estio. O defunto do meu sogro comprou aquilo numa aposta. Só me dá despesa. O compadre riu e disse que ele deveria vender por qualquer trocado, só para se livrar do imposto. Meu coração, meu neto, deu um solavanco tão forte que quase derramei o café. Eu sabia exatamente de que terra ele estava falando. Era um lugar esquecido, onde os peões jogavam entulho. Mas eu já tinha passado por lá algumas vezes, nas minhas andanças secretas. E eu tinha visto algo que o coronel, com seus olhos de dono, não via. Eu vi um pé de ipê, antigo e forte, que teimava em florir roxo todo ano. Onde um ipê floresce, pensei, a terra não pode estar morta. Ela está apenas dormindo. Aquela noite, eu não dormi. A conversa do coronel ecoava na minha cabeça. Era um sinal. O sinal que eu esperei por 6 longos anos. Peguei minha caixinha de fósforos. Despejei meu tesouro na esteira de palha. Havia ali notas amassadas, de tanto serem dobradas e desdobradas, e uma montanha de moedas escuras pelo tempo. Contei tudo, 2, 3, 5 vezes. A quantia era irrisória para um homem como o coronel, mas para mim era o mundo. Era o suor, a fome, as humilhações, as pequenas alegrias, tudo transformado naquele montinho de metal e papel. Imagine a coragem que foi preciso. A fazenda, com toda a sua dureza, era uma segurança. Eu tinha um teto, comida, um lugar no mundo, mesmo que fosse nos fundos. Comprar aquela terra era saltar no escuro, sem saber se haveria chão do outro lado. Mas a imagem do ipê florido me deu a força que eu precisava. Minhas raízes já estavam fortes o suficiente. Era a hora de procurar meu próprio sol. No dia seguinte, com o estômago revirado de medo, pedi para falar com o coronel. Foi a primeira vez que fiz isso. Ele me olhou de cima a baixo, surpreso, como se uma cadeira tivesse lhe dirigido a palavra. Com a voz trêmula, mas firme, eu disse que soube que ele queria vender as terras do córrego seco e que eu queria comprá-las. Primeiro, ele ficou em silêncio. Depois, soltou uma gargalhada.
uma gargalhada alta que fez Dona Eunice aparecer na porta. Você? Ele disse, enxugando uma lágrima de riso. Menina, você não tem dinheiro nem para comprar um par de botinas novas. Com que vai pagar? Foi então que eu mostrei. Tirei do bolso do avental um saquinho de pano grosso onde eu tinha colocado todo o meu dinheiro. O barulho das moedas fez o coronel parar de rir. Ele viu que não era uma piada. Vendo a minha determinação, e talvez por achar a situação toda tão bizarra, ele aceitou. Fechamos o negócio ali mesmo, por um valor que para ele era nada, e para mim era tudo. A parte mais difícil foi ir ao cartório na cidade. Pedi ajuda a um dos peões mais velhos, um senhor chamado Inácio, que me olhava com uma bondade de avô. Ele me acompanhou. Na frente do tabelião, quando me entregaram o papel para assinar, a vergonha me queimou o rosto. Eu não sei escrever, senhor, murmurei. O homem me olhou com pena. Então ponha o polegar na tinta e marque o seu lugar. Mergulhei o dedo na almofada de tinta azul, escura e pegajosa. E então pressionei meu polegar no papel. A marca digital, com suas linhas e curvas únicas, ficou ali, impressa no documento. Naquele momento, meu neto, a vergonha virou orgulho. Eu não tinha um nome escrito, mas eu tinha uma marca. A minha marca. A prova de que eu existia, de que eu era dona do meu próprio destino. Caminhe comigo agora, nesse primeiro dia, pisando no chão que era finalmente meu. Inácio me deixou na entrada da propriedade. Assim que ele se foi, eu caí de joelhos. Peguei um punhado de terra com as duas mãos. Era seca, cheia de pedrinhas. Mas era minha. O cheiro da poeira que subiu não era de miséria, era de liberdade. Chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que deixei minha casa. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de um cansaço de 6 anos indo embora. Andei por cada canto daquele morro, sentindo as pedras sob meus pés, tocando a casca áspera do ipê, olhando para o céu que daquele ponto parecia mais vasto, mais azul. Aquele chão duro, negligenciado, era um espelho da minha própria vida. E eu prometi a ele, em silêncio, que assim como eu tinha me reerguido, eu o faria florescer. Na fazenda, a notícia se espalhou como fofoca. Dona Eunice disse que eu tinha enlouquecido. Os outros riam pelas minhas costas, mas eu não me importava. Arrumei minhas poucas coisas na mesma trouxa com que cheguei, agradeci a Zefa e a seu Inácio e me despedi dos patrões. Não houve abraços nem bons votos, apenas um aceno indiferente. Ao passar pelo portão da fazenda Boa Esperança pela última vez, eu não olhei para trás. Eu não estava mais fugindo de nada. Pela primeira vez na vida, eu estava caminhando em direção a um lar. A liberdade, meu neto, tem o gosto da poeira e o cheiro do mato. No primeiro dia na minha terra, depois que a emoção assentou, o que ficou foi a realidade, nua e crua como as pedras que brotavam do chão. Eu era dona de um morro, mas não tinha um teto sobre a cabeça, uma ferramenta na mão ou um grão de feijão para cozinhar. Tinha o céu, o sol, a terra e a teimosia. E por um bom tempo foi só isso que me alimentou. Imagine a solidão daquelas noites, com apenas a lua por testemunha. As primeiras semanas, meu abrigo foi a copa generosa daquele pé de ipê. Eu me aninhava entre suas raízes grossas, que pareciam os braços de um gigante protetor, e me cobria com um saco de estopa que eu tinha trazido. O silêncio era quebrado pelos sons da noite, bichos que eu não conhecia, o assobio do vento. No começo, eu morria de medo. Mas aos poucos, aprendi a distinguir os sons. Aprendi que o medo era só o desconhecido, e para deixar de ter medo, eu precisava conhecer e transformar aquele lugar. Meu primeiro projeto não foi plantar, foi construir. Eu precisava de um lar. Lembrei da minha casa de infância, de como minha mãe misturava o barro com a palha para fazer as paredes. E foi isso que eu fiz. Comecei uma jornada de formiga, um trabalho de paciência e força que eu não sabia que tinha. Sinta o peso de cada pedra que eu tive que tirar daquele chão com as minhas próprias mãos para limpar um pequeno platô para o meu barraco. Eu não tinha um carrinho de mão. Eu as carregava uma por uma no meu avental, até meus braços ficarem dormentes e minhas costas gritarem.
Para a estrutura, usei os galhos mais grossos e retos que encontrava na mata. Para amarrar, usei cipós que eu mesma torcia. A parte mais difícil era a água para fazer o barro. O riacho ficava longe, no pé do morro. Eram dezenas de viagens por dia com 2 latas velhas que encontrei, a água pesando e cortando as minhas mãos. Cada parede que eu levantava, com aquela mistura de terra, água e capim seco, era uma declaração de vitória. Eu estava, literalmente, construindo o meu futuro com a matéria-prima do meu presente. Enquanto meu corpo se exauria nessa tarefa, meu espírito enfrentava outra batalha, a descrença. Quando precisei ir ao pequeno vilarejo comprar um facão e um saco de fubá com as últimas moedas que eu tinha guardado, as pessoas me olhavam com uma mistura de pena e zombaria. É a moça que comprou o Morro do Ipê, cochichavam uns para os outros, a coitada da retirada que acha que vai tirar leite de pedra. Os homens me olhavam com desdém, como se meu esforço fosse uma ofensa. Uma mulher sozinha tentando domar a terra era uma piada para eles. Ninguém me ofereceu ajuda. Pelo contrário, pareciam esperar pelo meu fracasso, para poderem dizer: eu não avisei? Aquela solidão era mais pesada que qualquer pedra que eu carreguei. Era a solidão de não ter ninguém que acreditasse em você. Houve dias, meu bem, em que eu quase acreditei neles. Lembro-me de uma semana de chuva fina e insistente que transformou tudo em lama. Meu barraco, ainda sem telhado, virou uma poça. Minhas mãos estavam em carne viva, meu corpo todo doía e a fome apertava. Sentei-me no chão enlameado, ensopada e tremendo de frio, e pensei: eles estão certos, eu sou uma louca. A vontade de desistir, de voltar para a fazenda e implorar pelo meu antigo quartinho nos fundos, foi imensa. Mas então eu olhei para cima, para o meu ipê. Mesmo debaixo de chuva, ele estava lá, firme. Seus galhos pareciam ainda mais fortes com a água escorrendo por eles. E eu lembrei da minha mãe. Lembrei-me dela dizendo que onde tem vida, tem esperança. Eu estava viva. A terra debaixo de mim estava viva, bebendo a chuva. A esperança não podia morrer. Levantei-me, com a lama grudada no corpo e uma nova chama no peito. Se a chuva queria me derrubar, eu ia usar a água dela para amassar mais barro e terminar minhas paredes. E depois da luta, veio a primeira recompensa. Um dia, o barraco ficou pronto. Cobri com folhas de palmeira trançadas. Fiz uma porta com bambu amarrado. Acendi um fogo no pequeno fogão que improvisei com pedras e barro. E cozinhei o primeiro pirão de fubá dentro da minha própria casa. Meu neto, nenhum banquete no casarão do coronel teve o sabor daquela refeição simples. Era o gosto do meu suor, da minha teimosia. Depois veio a horta. Comecei a limpar um pequeno canteiro, tirando as pedras, afofando a terra cansada com as mãos e o facão. Plantei as sementes de abóbora e feijão que tinha trocado por um dia de trabalho de costura para a esposa do dono da venda. E quando os primeiros brotinhos verdes, teimosos e frágeis, rasgaram a superfície da terra, eu me ajoelhei e chorei de alegria. Ninguém via, ninguém aplaudia. Mas a terra, a minha terra, me respondia. Era a prova de que eu não era louca. Eu era uma agricultora. Aqueles pequenos brotos verdes foram o primeiro sinal de que a descrença dos outros não tinha poder nenhum sobre a força que nascia do meu chão. A terra, meu bem, é como o coração da gente. Se a gente cuida com teimosia e amor, ela responde. E a minha terra, aquele morro de pedra que todos desprezavam, começou a me responder. Os brotinhos verdes se transformaram em ramas fortes de abóbora que se espalharam pelo chão como um tapete, e os pés de feijão cresceram, se enroscando em varas de bambu que eu finquei ao lado deles. A primeira colheita não foi farta, mas foi a mais milagrosa que eu já vi. Enchi um cesto com abóboras de um alaranjado vivo, feijões de vagem macia e um maço de couve com folhas tão verdes que pareciam ter engolido o sol. Aquela cesta não continha apenas comida, continha a prova de que eu estava certa. Era o meu diploma, o meu troféu, a resposta silenciosa a todos que duvidaram.
Com a comida garantida por um tempo e um pequeno excedente, eu sabia que o próximo passo era voltar ao vilarejo. Mas desta vez seria diferente. Imagine o orgulho de entrar naquele lugar, não de cabeça baixa para comprar fubá, mas de cabeça erguida, com um cesto de comida para oferecer. Meu coração ainda batia com um pouco de medo do que iriam dizer, mas a dignidade que o meu trabalho me deu era uma armadura. Caminhei direto para a venda de seu Armando e Dona Lúcia. Botei o cesto no balcão. Dona Lúcia, uma mulher de olhar desconfiado e braços sempre cruzados, olhou para as minhas abóboras, depois para mim e arqueou a sobrancelha. "De onde saiu isso, menina?" ela perguntou, com um tom que misturava surpresa e ceticismo. "Da minha terra, Dona Lúcia, do Morro do Ipê", respondi, com a voz mais firme que consegui. Ela pegou uma das abóboras, virou-a nas mãos, analisando. Esperava que ela fizesse pouco, que oferecesse uma troca injusta. Mas ela ficou em silêncio por um instante. Depois, olhou nos meus olhos e eu vi algo diferente ali. Talvez o começo de respeito. "É uma boa abóbora", ela disse, por fim. "Forte. O que você quer em troca?" Naquele dia, saí da venda não apenas com querosene, sal e café, mas com a sensação de que uma pequena ponte havia sido construída sobre o rio de desconfiança que me separava daquela gente. Mas a ajuda mais importante veio de onde eu menos esperava e da forma mais silenciosa. Seu Inácio, o peão de bom coração que me ajudou no cartório, tinha um pequeno sítio não muito longe do meu morro. Um dia, ele apareceu no meu portão improvisado, segurando um pequeno saco de estopa. Ele não disse, "Vim ajudar", nem me olhou com pena. Apenas me estendeu o saco. "Essas são sementes de milho crioulo", ele disse com sua voz rouca. "Meu avô plantava. É um milho teimoso que nem a gente. Gosta de terra sofrida e não se entrega fácil para a praga." Ele não me deu o milho. Ele me deu a herança de sua família. E junto, me deu uma aula. Ensinou-me a ler a lua para saber a melhor época de plantar, a fazer uma vala para que a água da chuva não lavasse a terra boa, a usar as folhas secas para proteger as raízes do sol forte. Ele não fez o trabalho por mim, mas me deu as ferramentas do conhecimento para que eu pudesse fazer melhor. Sente o alívio que foi ouvir uma palavra de incentivo, de partilha. Depois de tanto tempo de luta solitária, ter alguém que olhava para o meu esforço e via valor e não loucura, foi como beber água fresca no meio do deserto. A bondade, meu neto, é uma semente também. E a semente que seu Inácio plantou no meu caminho me fez querer plantar outras. Um tempo depois, ele adoeceu, uma febre que o deixou de cama por uma semana. Eu não tinha dinheiro para comprar remédios, mas todos os dias eu descia o meu morro com uma cuia de canja quente, feita com a primeira galinha que consegui criar, e um chá de ervas que minha mãe me ensinou a fazer. Eu cuidava dele como ele tinha cuidado do meu sonho, com o pouco que eu tinha, mas com o coração inteiro. Dona Lúcia também viu isso, e nossa relação mudou. Ela passou a guardar para mim as caixas de madeira que sobravam na venda, para que eu pudesse fazer caixotes para a minha horta. Começou a me encomendar couve, sabendo que a minha era sempre fresca. Um dia, o filho dela rasgou a única calça boa que tinha, na véspera de uma festa na igreja. Dona Lúcia estava desesperada. Eu, que aprendi a costurar remendando minhas próprias roupas até não poder mais, peguei a calça e passei a noite, à luz do lampião, fazendo um remendo tão perfeito que mal se via. No dia seguinte, quando devolvi a calça, ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e me deu um abraço. O primeiro abraço que eu recebia em anos. Naquele momento, eu deixei de ser a moça do morro e passei a ser chamada pelo meu nome. Eu descobri que uma comunidade não é um lugar onde as pessoas vivem perto umas das outras. É um lugar onde os corações se ajudam. E as mãos amigas que surgiram no meu caminho não apenas aliviaram o peso do meu trabalho. Elas me devolveram a sensação de pertencer a algum lugar. O tempo, meu neto, quando a gente trabalha com a terra, tem um ritmo diferente. A gente não conta ele nos ponteiros do relógio, mas nos ciclos da natureza. E assim, as luas vieram e se foram, as chuvas chegaram e partiram,
e os ipês floriram e despiram seus galhos por mais umas 10 vezes. E a cada ciclo, a minha terra e eu fomos nos curando juntas. O pequeno barraco de pau a pique ganhou um reboco caiado de branco, uma varanda na frente com um banco de madeira e um quarto a mais, construído com os tijolos que eu mesma aprendi a fazer. A horta miúda se esparramou pelo morro, virando roças bem cuidadas. Onde antes só havia pedra e mato seco, agora o verde se estendia, teimoso e viçoso. Caminhe comigo agora pelos meus campos, não mais secos, mas cheios de vida. O milho crioulo de seu Inácio se tornou o meu ouro. As espigas cresciam fortes e douradas, e o vento, ao passar por elas, fazia um barulho que era música para a minha alma. Plantei um pomar, pés de laranja, limão, manga e caju, árvores que, como eu, demoraram a fincar raízes, mas que agora davam frutos doces e perfumados. Criei galinhas que me davam ovos todos os dias, cabras que me davam o leite gordo com o qual eu fazia o queijo que aprendi com Zefa, e até um casal de porcos que roncavam satisfeitos no chiqueiro. O sítio do Morro do Ipê, pois era assim que as pessoas agora chamavam a minha terra, tinha se tornado um lugar de abundância. A terra cansada tinha descansado nos meus braços e, em gratidão, me entregava sua fartura. O dia da colheita farta, aquele que marcou a grande virada, eu nunca vou esquecer. Foi um ano em que as chuvas vieram na hora certa e o sol foi generoso. A colheita de milho e feijão foi tão grande que eu não tinha onde guardar. Os caixotes se empilhavam na varanda, cheios de abóboras, batata doce e mandioca. Pela primeira vez, eu tive tanto que não sabia o que fazer. Naquele dia, contratei 2 rapazes do vilarejo para me ajudarem a carregar a carroça que eu tinha conseguido comprar com as economias do ano anterior. Uma carroça puxada por uma mula mansa chamada Paciência, um nome que achei muito apropriado. Veja com os meus olhos a mudança no olhar das pessoas quando cheguei à feira na cidade. Eu não era mais a coitada do morro, vendendo umas couves num cesto. Eu cheguei com uma carroça cheia, transbordando. As outras vendedoras, que antes me olhavam de lado, agora vinham ver a qualidade dos meus produtos. Os compradores, que antes pechinchavam cada tostão, agora pagavam o preço que eu pedia, porque sabiam que o meu feijão era o mais macio, o meu queijo o mais saboroso. No final daquele dia, pela primeira vez na vida, eu segurei um bolo de notas de dinheiro. Um dinheiro que não era para sobreviver, mas para prosperar. Um dinheiro que significava segurança, respeito e a certeza de que a fome nunca mais bateria à minha porta. E com a prosperidade, meu bem, veio o respeito. Ele não veio de uma vez, mas foi brotando aos poucos, como as minhas sementes. O apelido de louca foi esquecido. Agora eu era Dona Helena, um título simples, mas que para mim pesava mais que ouro. Os mesmos homens que riram de mim quando eu comecei, agora tiravam o chapéu quando eu passava. Alguns vinham, com a voz baixa e o olhar no chão, me pedir conselhos. Dona Helena, como a senhora faz para a praga não atacar o feijão? Dona Helena, será que a senhora não me vende umas espigas daquele seu milho bom para eu fazer semente? Eu nunca lhes neguei ajuda ou lhes joguei na cara a zombaria do passado. A terra me ensinou que a humildade é o melhor adubo. Eu partilhava o que sabia, assim como o seu Inácio partilhou comigo. Lembro-me de um deles, um homem chamado Juca, que tinha sido o que mais ria de mim no começo. Um dia, ele me procurou. A seca tinha castigado a pequena roça dele e sua família estava passando necessidade. Ele não me pediu comida. Me pediu um dia de serviço, qualquer coisa para ganhar uns trocados. Eu olhei para aquele homem, para suas mãos calejadas e seu rosto queimado de sol, e não vi um inimigo. Vi um igual, um lutador, assim como eu. Seu Juca, eu disse, o serviço está fraco hoje, mas a minha despensa está cheia. Aceite uma cesta de mantimentos. Quando a chuva voltar e sua roça der frutos, o senhor me paga se puder e se quiser. Os olhos daquele homem se encheram de água. Ele aceitou a cesta em silêncio e foi embora. Na semana seguinte, ele voltou com seus 2 filhos e passou o dia inteiro capinando um pedaço de terra para mim, sem que eu pedisse. A bondade, meu neto,
desarma qualquer guerra. O respeito que eu conquistei não veio da minha carroça cheia, mas da dignidade com que eu tratava a todos, a mesma dignidade que um dia me foi negada e que eu jurei nunca negar a ninguém. A vida, meu neto, às vezes escreve umas histórias que nem o mais criativo dos contadores de caso conseguiria inventar. Depois de tantos anos de luta, eu tinha encontrado a minha paz. Meu sítio era meu reino, um lugar onde tudo que crescia era fruto do meu suor e do meu amor. Eu me sentia como o meu velho ipê, com as raízes bem fincadas na terra, o tronco forte para aguentar qualquer tempo e a alma florida. As manhãs eram preenchidas com o canto dos pássaros e o cheiro do café, e as noites com o silêncio sereno de quem está em casa. A antiga Helena, a menina assustada e humilhada, parecia uma pessoa de outra vida, uma lembrança distante. Mas o passado, meu bem, tem um jeito de nos encontrar. Não importa quão longe a gente tenha caminhado. A notícia chegou numa tarde de sábado, trazida por Dona Lúcia, que veio buscar sua encomenda semanal de queijos e ovos. Estávamos sentadas na minha varanda, tomando um café com broa de fubá, quando ela soltou, no meio da conversa fiada: "A senhora soube da novidade? A fazenda Boa Esperança está à venda." Meu coração parou. A xícara que eu segurava tremeu na minha mão e um pouco de café quente derramou no meu colo. Eu nem senti a queimadura. O nome daquele lugar, que eu não pronunciava há anos, soou como um trovão distante, anunciando uma tempestade no meu céu azul. Dona Lúcia, sem perceber o meu estado, continuou a fofoca. Dizem que o coronel Antunes se afundou em dívidas. O homem nunca foi bom de negócio, só de arrogância. Os filhos foram para a capital, não querem saber de roça, e ele, velho e cansado, não deu conta. Vai vender tudo por um preço de banana para pagar o que deve ao banco. Assim que ela se foi, eu fiquei ali, paralisada no meu banco de madeira, enquanto o sol se punha e pintava o céu com as cores do meu ipê. E a barragem que eu construí em volta das minhas memórias se rompeu. Volte comigo no tempo, para a cozinha daquela casa grande. Senti de novo o cheiro de cera e de medo. Vi o olhar de desprezo de Dona Eunice, ouvi a sua voz me chamando de menina. Senti na boca o gosto doce e amargo das migalhas de bolo, a humilhação me queimando por dentro. Lembrei do meu quartinho úmido, das minhas lágrimas silenciosas, da sensação de ser invisível, de não ser ninguém. Uma onda de raiva e dor, que eu pensei estar enterrada para sempre, subiu e me sufocou. Minha primeira reação foi um não violento. Eu não queria nada com aquele lugar. Aquele chão estava envenenado com as minhas piores lembranças. Passei a noite em claro. Andava de um lado para o outro na minha pequena casa, como um bicho enjaulado. A paz que eu tinha levado tantos anos para construir tinha sido roubada. Coloque-se no meu lugar naquela noite, com o passado e o futuro travando uma batalha dentro de mim. Uma parte de mim, a parte ferida, queria ver o coronel Antunes humilhado. Queria comprar aquela fazenda só para mostrar a ele quem eu tinha me tornado. Queria entrar por aquela porta da frente e fazê-lo se lembrar da criada que ele nunca enxergou. Mas a outra parte de mim, a Helena que a terra e o tempo tinham ensinado, sabia que a vingança é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Fui para a varanda e olhei para a escuridão na direção da fazenda. Lembrei que não foram as árvores de lá que me fizeram mal, nem o rio, nem a terra. Lembrei do trovão, aquele cavalo de alma altiva, e de como, no meio de tanta opressão, eu encontrei nele um amigo. Lembrei que a terra da fazenda Boa Esperança era boa, fértil, mas era maltratada, explorada por gente que só via nela o lucro, e não a vida. E então, uma nova ideia, mais calma e mais forte que a raiva, começou a tomar forma. E se eu comprasse aquele lugar não por vingança, mas por redenção? E se eu pudesse transformar aquele espaço de dor em um lugar de cura? E se o nome Boa Esperança pudesse finalmente se tornar verdade, não só para mim, mas para todos os trabalhadores que, como eu um dia, sofriam em silêncio por lá? A ideia me assustou.
O preço mesmo de banana era alto. Exigiria tudo o que eu tinha economizado. Era um risco imenso. Na manhã seguinte, a minha decisão estava tomada. Eu não ia comprar a fazenda para esmagar o passado, mas para fazer as pazes com ele. Vesti meu melhor vestido, um de chita florido, arrumei o cabelo e fui. Pedi que me anunciassem ao coronel. Fui levada à mesma varanda onde eu tantas vezes servi café com as mãos trêmulas. Ele apareceu mais velho, curvado, com o olhar derrotado. Ele não me reconheceu de imediato. Viu apenas uma mulher, uma sitiante, e perguntou o que eu queria. Coronel Antunes, eu disse com a voz serena. Meu nome é Helena. Eu trabalhei para o senhor e sua esposa há muitos anos. Vi um lampejo de reconhecimento, seguido de choque, passar por seus olhos. Eu soube que a fazenda está à venda, continuei, e eu vim fazer uma proposta para comprá-la. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que eu já ouvi. O mundo parecia ter parado de girar, esperando a resposta para o último capítulo da minha história. O silêncio que pesou na varanda do casarão parecia carregar todos os anos que eu passei longe dali. O coronel Antunes, o homem que um dia foi um gigante aos meus olhos, agora parecia encolhido, uma sombra do que fora. Ele me olhou e, pela primeira vez, eu acho que ele me enxergou de verdade. Não a criada, não a retirada, mas Helena. Uma mulher que a vida tinha moldado de uma forma que ele nunca poderia prever. A negociação foi rápida e sem alarde. Não houve discussão sobre valores. Ele sabia que a minha oferta, paga à vista com o dinheiro de anos de colheitas fartas e de uma vida regrada, era mais do que justa. Era a sua única salvação da falência completa. Voltamos ao mesmo cartório. O tabelião era outro, mais moço, mas o cheiro de papel velho e de destinos sendo selados era o mesmo. Quando ele me empurrou o contrato e a caneta, minhas mãos suaram. Anos antes, eu tinha marcado um papel semelhante com a mancha azul do meu polegar, um símbolo da minha falta de estudo. Mas nos anos de solidão no meu sítio, à luz de um lampião, com uma cartilha que Dona Lúcia me deu, eu tinha travado uma nova batalha, letra por letra. Devagar, com a mão ainda um pouco trêmula, mas com uma caligrafia firme, eu assinei o meu nome. Helena. Cada letra era uma vitória. Foi a assinatura mais importante da minha vida. O momento da entrega das chaves aconteceu ali mesmo, na fazenda, no dia seguinte. O coronel me esperava na porta. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão e me entregou um molho pesado de chaves de ferro, grandes e enferrujadas. O tilintar delas ecoou no silêncio. Quando minhas mãos tocaram as chaves, não senti o triunfo da vingança que a jovem Helena talvez tivesse sonhado. Senti o peso da responsabilidade, o peso de uma história que agora me cabia reescrever. Ele se virou e foi embora numa carroça, levando poucas coisas. Olhei para as suas costas curvadas e, para minha surpresa, não senti nada além de um vazio tranquilo. O perdão, meu neto, não é um sentimento quente. É a ausência dele. É a paz de não precisar mais odiar. Com as chaves na mão, eu girei a fechadura da porta principal. A porta que eu só tinha permissão para limpar. Ela se abriu com um rangido, como um suspiro do passado. E eu entrei. Caminhei devagar por aqueles cômodos que antes me pareciam gigantes e que agora eram apenas cômodos. A sala de jantar, onde eu servia com medo de derrubar uma bandeja. A cozinha, onde me sentia a menor das criaturas. Parei diante do velho fogão a lenha. Passei a mão na sua superfície fria. Eu não via mais o fantasma da humilhação ali. Via uma oportunidade. Aquele fogão, que antes servia à vaidade de poucos, agora cozinharia para alimentar a dignidade de muitos. Fui até o fundo, até o meu antigo quartinho. A cama de ferro não estava mais lá, mas a janelinha alta e o cheiro de mofo ainda persistiam. Sorri para aquelas paredes. Agradeci a menina que chorou ali, pois foram as suas lágrimas que regaram as raízes da mulher que eu me tornei. Minha primeira ordem como dona da fazenda não foi dada de dentro do escritório do coronel. Foi dada no terreiro, debaixo de uma mangueira frondosa. Mandei chamar todos os trabalhadores e suas famílias.
Eles vieram desconfiados, com o medo de quem sempre espera o pior do novo patrão. Eram uns 20, com os rostos marcados pelo mesmo sol que marcou o do meu pai. Fiquei de pé, na frente deles, não num tablado, mas no mesmo chão, e contei a minha história. Contei da seca, da humilhação, da caixinha de fósforos, da luta no morro do Ipê. Vi os olhares deles mudando, da desconfiança para a surpresa e da surpresa para a identificação. Eu não sou a patroa de vocês, eu disse ao final. Eu sou uma de vocês. A única diferença é que a vida me deu a chance de segurar estas chaves, e elas não servirão para trancar portas, mas para abri-las. A partir de hoje, a Fazenda Boa Esperança fará jus ao seu nome. Terão salários justos, moradia decente e, acima de tudo, respeito. Porque ninguém, nunca mais, vai comer as migalhas nesta terra. Naquele dia, eu não me mudei para o casarão. Voltei para o meu sítio, para o meu banco na varanda. O casarão, eu decidi, se tornaria uma escola para os filhos dos trabalhadores e uma cooperativa para as mulheres. Meu ato final, meu símbolo de posse, não foi sentar na cadeira do patrão. Foi caminhar até a estrebaria. Lá no fundo, numa baia, eu encontrei um cavalo velho, de pelo fosco e olhar cansado. Era Trovão. Ele não tinha mais o fogo da juventude, mas eu reconhecia a altivez naqueles olhos. Abri a porteira, passei a mão em sua crina e sussurrei. Agora nós dois estamos livres, meu amigo. E o observei caminhar devagar, a passos lentos, para o pasto mais verde, finalmente livre para ser apenas o que ele era. E ao vê-lo, eu soube. O sabor do perdão não é doce, é o sabor da paz. Meu neto, minha neta, a noite já vai caindo e o frio pede um lugar perto do coração. Olhando para trás, para essa estrada longa e empoeirada que foi a minha vida, eu vejo que cada pedra, cada espinho, foi um mestre. A humilhação me ensinou a dignidade. A fome me ensinou o valor do pão. A solidão me ensinou a força que morava dentro de mim. Não se amaldiçoe pelas dificuldades, meu bem. São elas que cavam fundo na nossa alma para que a felicidade, quando vier, tenha um lugar profundo para criar raiz. O maior tesouro que eu acumulei não foram as terras nem as colheitas. Foi o amor que construí, a família que vi crescer, o respeito que plantei e colhi. O seu legado não é o que você deixa para más pessoas, mas o que você deixa nas pessoas. A semente de bondade que você planta num coração, a esperança que você acende num olhar cansado. Isso o tempo não apaga, a ferrugem não come e ladrão nenhum pode roubar. Então, quando a vida parecer um chão seco e rachado, lembre-se da sua avó. Lembre-se que dentro de você existe uma força que nem você conhece. Seja teimoso como um mandacaru, forte como um ipê e generoso como a terra, que sempre nos dá de volta tudo que plantamos nela. Ame, trabalhe, perdoe. E nunca, nunca se esqueça das suas raízes. Elas são a sua história, o seu alicerce. O resto é só paisagem. Agora, o fogo está baixando e o balanço da cadeira, rangendo devagar enquanto o sol se põe, me chama para o descanso. A história está entregue.